pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar.
Pode assentar-se. Glória a Deus. Terça-feira passada comecei a dizer para os irmãos da necessidade do que diz Hebreus capítulo 5 e o verso 8 e 9. Foi o que li na terça passada. Ainda que era filho, Jesus aprendeu a obediência ao Pai, a Deus, por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos, amém? Para todos os que lhe obedecem. Salvação não é para todo mundo que diz que é cristão e que é de Cristo. É para os que lhe obedecem. E eu poderia dar outros exemplos como dei, mas nós vamos terminar o assunto hoje com muita leitura bíblica. Ouviu, pastor Mário? Esteja bem preparado aí, de microfone, sem máscara, para todo mundo entender. Amém? Então, vamos ver a palavra, mais Bíblia, menos comentário. E aí começamos com Atos capítulo 5, e verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Primeiro, começando por aqui, obediência em primeiro lugar, acima de tudo, a Deus, do que aos homens. Depois vamos ver, mesmo que seja pastor, mesmo que seja autoridade, mesmo que seja o rei dos reis, por aí, mas acima de tudo, devemos obediência a Deus, se é que queremos salvação, porque salvação é dado para todos os que lhe obedecem. Tem muita gente que pensa que só dá a paz do Senhor, só se vestir de crente, só vir na igreja, só cantar e tocar e pregar, e ter carteirinha de pastor e etc., já é salvo. Não, não, não. Salvação é para os que obedecem a Deus. O resto, tudo é muito bonito, é muito agradável, mas há aquele que vai julgar tudo. E eu vou mostrar ainda depois para vocês. Eu poderia ter mostrado muitos outros que obedeceram e foram muito abençoados, e muitos que não obedeceram, mas eu já estou terminando assim nessa terça-feira, com a leitura da Bíblia. Vejamos então que temos que obedecer, em primeiro lugar, mais forte, todo mundo, em primeiro lugar, obedecer a Deus, o Pai, que o próprio Filho, Jesus, obedeceu. Agora vamos ver em segundo, Lucas capítulo 6, versículo 46 e 47. Repito o Evangelho de Lucas, capítulo 6, 46 e 47. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Bom, Senhor Jesus,
oração de Jesus, cantando de Jesus, falam o tempo todo. Mas o que ele diz aí, primeiro versículo? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E não obedece o que eu digo. Obediência é fundamental. Por isso muita gente vai chegar naquele dia: Senhor, mas nós oramos e os enfermos foram curados, nós expulsamos os demônios e eles foram embora, nós construímos igreja, templos para ti, nós contribuímos para a tua igreja, e faz uma justificativa do tamanho de um trem. E Jesus naquele dia vai olhar e vai dizer: mas eu não vos conheço. Por quê? Porque chamam de Senhor, Senhor, mas não lhe obedecem. Obediência para a salvação é fundamental, meu irmão. Ponha isso na sua bagagem, ponha isso na sua vida religiosa, cristã e de servidor, servindo a Deus com obediência. Portanto, o próprio Jesus critica os que lhe chamam, rezam, falam, oram e cantam, etc., mas não lhe obedecem. Vamos adiante. A Deus, e agora ouvimos de Jesus. Vamos ao Espírito Santo. Atos 8, capítulo 8, verso 29. Atos. Atos 8 e 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Foi uma obediência de quem que obedeceu? Não conhece a história? A história de Filipe, para falar do amor de Deus a um que ia passando numa carruagem. Corra, vai lá. E ele correu. É diferente daquele outro que Deus disse assim: vai lá. Ele se jogou dentro do navio e foi dormir, porque não queria ir naquela cidade. Quer trabalhar, mas é aonde ele quer e não aonde Deus manda. Não vamos dar exemplos atuais, porque não estamos aqui para ferir ninguém, apenas para ler a Bíblia. Capítulo 10 de Atos, 19 e 20. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aí está Jesus, ó Deus, enviando Pedro à casa de Cornélio. E o que é que ele fez? Obedeceu. E vocês que conhecem a história de Cornélio, quando lá chegou e orou, todos foram salvos. Cornélio e toda a sua casa e os que com eles estavam. Por quê? Porque um servo de Deus ouviu a voz de Deus em visão e obedeceu pelo Espírito Santo. E agora vamos para Romanos capítulo 10, versículos 16 e 17.
obedecer a Deus, obedecer a Jesus, obedecer ao Espírito Santo, e agora vamos ver, obedecer à palavra de Deus. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Um momento, pode ficar de pé. Ouvir a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Moisés, aqui está a palavra dos profetas, aqui está a palavra de Jesus, aqui está a palavra de Pedro, aqui está a palavra de João, tem palavra de todo mundo aqui, mas tudo junto é a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque foi Deus quem mandou eles falarem e escreverem. Portanto, quando se obedece à palavra de Deus, está se obedecendo diretamente a Deus. Amém? O senhor já leu João 14:33? 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém diz que ama ao Senhor Jesus, canta, ora, toca, prega o amor de Jesus, precisa obedecer a sua palavra. Se não obedece, não está agradando a Ele. E o que é que diz primeira carta de João, capítulo 2, verso 3 a 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Oh, glória! Quem guarda é porque obedece. Se você não obedece à palavra de Deus, você não ama a Deus coisa nenhuma. E a palavra de Deus é muito detalhada neste particular. Quem ama a Deus, obedece a sua palavra. Vamos ver então o que diz mais. Hebreus capítulo 13 e verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecei os vossos
pastores. Desde que isto que os pastores estão ensinando e estão pedindo pedindo a ajuda do povo, seja dentro da palavra de Deus, dentro da obediência a Deus. Não é obedecer pastor explorador, pastor que não quer nem saber de Deus, quer saber do seu bolso, comprar fazenda, criar animal, comprar avião. Não. Isso não é pastor. Pastor é aquele que ama. O amor de Deus está nele. E ele ama as ovelhas. E aonde quer que as ovelhas precisem de pasto verdejante, de águas tranquilas, ele está conduzindo o rebanho de Deus. Espero que vocês tenham entendido. Não é porque carregam o nome de pastor, mas porque está dentro da vontade de Deus, da vontade de Jesus, da vontade do Espírito Santo e da palavra de Deus. E vamos ver aí o Efésios, capítulo 6 e versículo 1. Eu estou falando um pouco de cada coisa que quero terminar hoje. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quando diz ali no versículo, vossos pais, está no plural, significa um pai e a mãe. O casal são pais de fulano de tal. E a Bíblia diz, os filhos devem obedecer. Obediência, já li no primeiro versículo de Hebreus, é fundamental na vida do cristão, na vida de quem quer ir para a glória, salvação eterna. Obedecer aos vossos pais. Agora eu abro um parêntese. Assim como os pastores, também os pais e todos os demais, desde que essa exigência não seja contrária à obediência a Deus, não seja contrário à palavra de Deus, não seja contrário a Jesus e ao Espírito Santo. Obedecei os vossos pais dentro da palavra, dentro do Espírito Santo, dentro do que Jesus ensinou, dentro do que Deus ensinou, e quer sua obediência a Ele. Se um pai pede uma coisa para um filho que não está de acordo com a obediência a Deus, Deus vale mais do que o pai. Então é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. E ainda o que é que diz aí? Colossenses 3 e versículo 18. Colossenses 3 e versículo 18. Vós, mulheres. Espera aí, irmão. O senhor está falando para as mulheres? Então, vós, mulheres, escutem. Vós, mulheres, estai sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Obediência ao marido, submissa ao marido, como convém ao Senhor, quer dizer, é o que Deus quer, é o que Deus manda. Agora as mulheres não dão aleluia.
Mas eu vou dar uma ajudinha para vocês, mulheres. Não é para qualquer marido ser vergonha, para qualquer marido explorado, para qualquer marido desviado. Leia o versículo seguinte: Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Amai as vossas mulheres, e não trateis asperamente. Não é querer fazer a mulher de escrava, nem de tapete, mas amar. E quem ama, não despreza. Mulher que ama o seu marido, e marido que ama a sua mulher. Tu já pensou uma mulher que não acredita no marido? A senhora aí que é psicóloga, admite isso? Um marido que não acredita na mulher? Quem ama, acredita, deposita confiança, trata carinhosamente, não trata mal, não entristece. Colossenses 3:22. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne. Senhores quer dizer patrões, é letra minúscula. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E ainda leia Efésios 6, versos 5 e 6. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sim, então aí está. Obedecei os vossos patrões, mas dentro da vontade de Deus. A obediência a Deus está acima de tudo. Aliás, você sabia? Só para você lembrar, porque não tenho tempo de me esticar muito na pregação, mas para ajudar os pregadores aí. Você sabia que a obediência a Deus está acima de tudo, em todo o tempo que você imaginar? Foi Ele que disse: haja luz. Foi Ele que disse: haja sol. Tudo obedeceu a Ele. Foi Ele que disse: haja viventes lá nas águas. Foi Ele que disse tudo, e tudo aconteceu, porque toda a natureza, todo o universo, tudo o que você puder imaginar, obedece a Deus. A obediência a Deus está acima de tudo. Então, patrões, pode pedir, pode mandar, desde que não contrarie a palavra de Deus, a obediência a Deus. E o que é que diz Romanos 13, verso 1 e 2? Romanos 13, verso 1 e 2. Toda alma esteja sujeita
às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Olha lá, olha lá. Obedeça às autoridades, sejam municipais, sejam estaduais, sejam federais, sejam militares, sejam civis. Obedeça às autoridades. Na igreja, obedeça às autoridades, desde que não quero lhe impor a desobedecer a Deus. Já disse e repito, a obediência a Deus é suprema, é desde a eternidade, tudo existe porque obedeceu a Ele, a palavra dEle. E agora, só um exemplozinho para vocês entenderem. Estava ali a autoridade, sim senhores, dizendo para o irmão Daniel: não ora mais não fica aí chamando por um Deus aí que ninguém conhece, orando aí, abrindo lá a janela para o lado de Jerusalém, querendo, acaba com isso aqui na Babilônia não. Mas a autoridade não pode mandar mais do que Deus. Deus levou Daniel a abrir as janelas e continuar orando. Então vou lhe jogar na cova dos leões. Pode jogar, não tem problema, mas eu não vou deixar de obedecer a Deus. Todos esses casos que eu falei têm exemplos. Estou deixando esse que vocês conhecem bem. E quando o rei ficou preocupado, esse carinha aí, rapaz, será que o Deus dele é mais forte do que eu? Será que o Deus dele pode mais do que eu? E de manhã cedo, bem cedo, antes que os leões se levantem e queiram comer, eu vou até lá, o rei. E olha, ainda está escuro, está dormindo, tudo silêncio. Mas não demora, o rei pergunta: Daniel, porventura o Deus poderoso que tu serves tem te guardado da boca dos leões? E Daniel se acorda e diz: viva o rei, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Uma palavrinha para os pastores: pare de mentir no púlpito e dizer que Daniel não foi comido pelos leões porque ele não cheirava carne. Para de inventar coisa. Ele não foi comido porque Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, como pode enviar hoje para calar a boca de muita gente que fala mal de ti, que te persegue e que te irrita. O anjo fechar a boca. Dizer que Daniel não cedia a carne. Daniel era Daniel. E depois tem aqueles que queriam adoração à imagem. E os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego: não, Senhor, nós não nos curvaremos diante da tua imagem, porque
nós obedecemos a Deus. Só a Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só diante dEle te curvarás. Portanto, rei, não faremos isso que o Senhor está pedindo, mas eu vou jogar vocês lá dentro da cova, da fornalha de fogo. Fica sabendo, ó rei, nós não vamos adorar. Então aqueça aí 7 vezes mais. Já está aquecida, rei, 7 vezes mais. Vocês vão adorar ou não vão? Não, Senhor. Nós só obedeceremos a Deus, e só a Ele nos curvaremos. Então joguem eles lá dentro. Diz a Bíblia, para que eu entenda, que os que chegaram tão perto da fornalha que morreram asfixiados. Mas os 3 começaram a passear lá dentro, porque foram amarrados com os pés e mãos, e o fogo só queimou a corda dos pés e das mãos, e eles andando para um lado e para o outro. E alguém chegou e disse: ó rei, os homens estão vivos lá dentro do fogo, então vou até lá para ver, porque rei não sai do seu trono por qualquer coisa, mas vou até lá. E quando chegou lá disse: mas eu não estou vendo 3, eu estou vendo 4. Obedeça a Deus, e o anjo do Senhor vai estar ao seu lado, vai estar lhe guardando, vai estar lhe livrando, vai estar operando maravilha na sua vida. Amém? E agora? Leia Salmo 143. Estou indo para uma outra etapa para terminar. Salmo 143 e o versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Oh glória! Ensina-me a fazer a tua vontade, ensina-me a te obedecer. Ore como salmista: ensina-me a te obedecer. Ouvir e não obedecer é perca de tempo. Não vou esticar mais, porque eu não tenho muito tempo. E Mateus capítulo 7, e verso 1 que diz, verso 21, capítulo 7, verso 21. Aleluia. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todos. Senhor, 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 tu sabes, Senhor, Senhor, e a sua vida como é que está? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no céu, mas quem faz a vontade do Pai, quem obedece a Deus, o céu está reservado para estes, porque estes são aqueles que nós vimos em Hebreus, são aqueles que terão eterna salvação para os que lhe obedecem. E o que é que diz aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem.
Hein? Você é casa do Espírito Santo, é? O Espírito Santo está aí no seu coração, é? Mas ele só dá para os que lhe obedecem. Ora, não vou parar de falar o que eu ia dizer agora, até para respeitar o plenário todo e a vontade de Deus. O Espírito Santo. Irmão, levantou a mão, recebeu a Jesus como Salvador. Agora em diante, você é casa, é templo do Espírito Santo. Quer dizer que só porque você levantou a mão, você é templo do Espírito Santo? E anda na vida que andava toda a vida? Desculpe, meu irmão. Põe o pé no freio nesse seu modo de pensar, porque o Espírito Santo é dado para os que lhe obedecem. Tem pessoa aqui que não gosta de falar quando eu mando falar um com o outro, muito menos dar a mão, né? Não é para dar a mão, pastor, não. Pode sentar bem longe, não tem problema não. Não precisa dar a mão também não, nem dar beijinho, nem abraçar. Mas se você puder falar, nem que seja de longe, você ama a Deus? Você ama a Deus? Pergunte para alguém aí. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você obedece a Deus. Porque se alguém não obedece, não ama. Diz a palavra, é de Deus, a palavra não é minha. Que se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, aborrece as irmãs da igreja, essa ou aquela, aborrece o irmão da igreja, esse ou aquele, aborrece o pastor por isso ou por aquilo, aborrece esse ou aquele, e diz que ama a Deus, o que ele é? Mentiroso. E mentiroso é filho de quem? É filho de quem? Do diabo. Deus não é diabo. Para ser filho de Deus, você prova que ama os outros como ama a Deus. É por isso que eu falei aqui esses dias, e alguns parece que ficaram assim, sem entender muito. Quando Jesus é encontrado por Judas, que vai entregá-lo à multidão para ser crucificado, ainda que Pedro tivesse dito, não deixa aí, não vai, eu vou porque eu vim para isso. Na hora que Judas o apresenta, deu-lhe um beijo. Jesus não chamou de vergonha, Jesus não chamou de vagabundo, Jesus chamou de amigo. Amigo. Mas então Jesus é amigo de traidor? Não. Jesus abriu uma porta para ele se arrepender, para ele refletir, para ele cair em si, para ele quebrar o coração dele, despedaçar o coração de pedra, por causa de 30 moedas de prata. Mas ele, ao invés de cair em si, ele beijou e virou as costas e foi se matar. A Bíblia diz: nenhum
nenhum suicida herdará o reino de Deus. Quantas vezes a psicóloga sabe disso? Tem pessoa que tem vontade de se matar. Tem pessoa que não quer se matar, mas também não quer viver mais. Quem ama a Deus tem prazer em viver para adorá-lo, para louvá-lo, para amar o próximo, para amar a família, para amar a todos como a si mesmo. E para terminar, leia João capítulo 9, versos 6 e 7. Oh Deus, ajuda. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Oh glória! Vocês conhecem a cura de cego? Por que que ele voltou vendo? Por que que ele voltou vendo? Porque ele obedeceu o que Jesus mandou. Oh glória! Jesus podia ter passado a saliva no olho dele e dizer: vê. E também podia, não precisava passar a saliva, fazer com ele como fez com o cego de Jericó. O que é que tu queres que eu faça? Eu quero ver. Então vê. Pronto, já viu. Mas Jesus fez uma prova de obediência. Sujou os olhos dele. Vai te lavar lá no tanque. Ah, o senhor sujou o meu rosto, agora ainda manda me lavar? Para mal criado não tem cura. A cura é para os que lhe obedecem. Lá vão ele, levando o cego. E o cego se lavou e disse: estou enxergando. Aquilo ali é um passarinho? Rapaz, aí, cego de nascença. Olha aí, rapaz, eu não sabia que as pessoas tinham sobrancelha, tinha vista. Puxa, pois é, mas agora está sabendo. E vai chegar até Jesus. Os homens: você não era aquele que era cego? E como é que agora você está vendo? O homem chamado Jesus, que eles odiavam, que eles queriam matar, que eles não acreditavam. O homem chamado Jesus, disse o cego: ele passou saliva com terra nos meus olhos, me mandou lavar, eu me lavei e voltei vendo. Jesus nem estava por ali. E agora, mas é você mesmo? Sou eu mesmo. E foi ele que te curou? Foi, ele fez isso. E eu comecei a ver. E de repente ele se encontra com Jesus. Ei, o Jesus que cura, o Jesus que sara, o Jesus que abençoa, não te abandona. Já já Jesus está indo ao encontro dele. Dá-lhe um abraço, abençoe as pessoas que precisam. Os salvos não estão precisando da tua evangelização, os perdidos estão precisando do teu amor, da tua evangelização. Graças a Deus pelos que já estão salvos, mas precisamos alcançar os que estão fora, os que não enxergam,
os que não enxergam o caminho, os que não enxergam a palavra de Deus, os que não enxergam que obedecer é melhor do que sacrificar. Não, mas eu estou oferecendo meus carneirinhos, eu estou oferecendo o meu dedo, o meu dinheirinho, eu estou dando o meu dízimo, eu estou gastando gasolina para ir na igreja. Isso não salva ninguém. Obedecer é melhor do que sacrificar qualquer outra coisa. Não adianta ficar de joelho meia hora ou 2 horas e não obedecer. Passar sacrifícios de jejum sem comer e não obedecer. Obedecer a Deus está acima de todas as coisas. Fique de pé. Amém? Você pode, não é obrigado a abraçar ninguém, não. Eu abraço esse aqui porque é meu filho. E olha para alguém que está aí perto de você e diga: obedecer é melhor. A melhor coisa que podemos fazer na igreja, que podemos fazer para Deus, que podemos fazer para os irmãos, que podemos fazer para Cristo, que podemos fazer em qualquer coisa, para o próprio país, para a própria terra, universo, a melhor coisa é obedecer. Amém? Vamos orar para agradecer a Deus pela palavra, e depois outro vai orar para Deus nos levar em paz aos nossos lares. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não esqueça, obedeça a Deus em primeiro lugar, a Jesus, que também aprendeu a obedecer ao Pai, ao Espírito Santo, que nos fala, que nos orienta, que nos ensina, pois Ele vos ensinará toda a verdade. Aos pastores, desde que eles estejam dentro da palavra de Deus. Amém? Obedeça a palavra de Deus. Isto é fundamental. Não estou dando barretada para ninguém. Sinto a responsabilidade. Eu estou com 84 anos. Silvio Santos agora fez 90. Aí eu estava vendo lá os festejos deles, não na televisão. Aí, disse: será que eu vou chegar nos 90 também? Não sei. Quando eu cheguei aos 60, bom, então 60. Ou 60. Quando eu cheguei aos 80, graças a Deus. Mas aos 90, aí já não venta mais nada. Porém, se Deus me der o tempo que Ele me der, desde a minha juventude, desde a minha tenra idade de 14 anos, estudando a Bíblia, ensinando a Bíblia, se Ele me der força, eu hoje ainda falei isso para Ele,
Me ajuda a fazer como Paulo fez. Combati o bom combate. Tem pessoa que quer te meter raiva, tem pessoa que quer te entristecer, tem pessoa que quer ver o mal, tem pessoa... Paulo dizia: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa está me esperando lá na glória. Acredite, senhores, eu não sei se vou viver muito tempo, mas eu quero morrer obedecendo a Deus e firme na fé, porque eu sei, desde menino, que ali é bem melhor. Amém? Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pastor Luiz Alberto, o senhor pode fazer uma oração de agradecimento a Deus, para que todos entendam o efeito dessa palavra. Se você não obedece a palavra, se você não obedece ao Espírito Santo, se você não obedece a Jesus, se você não obedece a Deus acima de tudo, desculpe, irmão, você está perdendo o seu tempo. Procure obedecer. Amém? Pai eterno, no nome santo e adorado de Jesus Cristo, acabamos de ouvir, Senhor Deus, essa exposição que entra na nossa alma. Oh Espírito Santo de Deus, Tu que és o intérprete de gemidos, Tu que és o intérprete de sussurros, Amanai, Shokemanahassou Manai, Rekandalai, Sokendanamahassou. Tu que trouxeste o nascimento de Jesus Cristo a este mundo, ó Espírito Santo, e guiou Jesus Cristo em todas as coisas, e Jesus obedeceu. Ah, Senhor, nesta hora que estamos com este mesmo propósito, ajuda-nos a compreender que nós somos chamados, separados, trazidos, ó Deus, para um propósito. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem planos, e que nós mesmos atrapalhamos os planos do Senhor quando não obedecemos. Que nesta noite, Senhor Deus, possamos sair daqui com esta compreensão máxima, de que o Espírito Santo de Deus trabalhou em nossos corações nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Dekamanai shokenda hamassou menahai tekandalamanai emai shekamanahassou genalai. Oh Espírito Santo, nos ajude nos momentos difíceis da nossa vida, quando a nossa fé quer fracassar, e quando nós queremos desobedecer a Tua palavra. Não nos deixa, Senhor. Assim como Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo que nos momentos de tentação, que nós fôssemos livres. Pai nosso que está no céu, oh Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na minha vida,
Seja feita a tua vontade na vida da igreja. Seja feita a tua vontade na vida de cada família. Seja feita a tua vontade na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada obreiro. Que cada um de nós possa compreender, ó Senhor Deus, os teus planos e os teus propósitos e não sair da tua presença, porque a tua palavra diz que os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. E a tua palavra diz, ó Senhor, que os nossos caminhos não alcançam, Senhor Deus. E por isso nos ajude a obedecer para que nós possamos alcançar corações sábios. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que nós possamos obedecer a tua palavra, alcançando corações sábios. Confirma o poder da tua palavra, Senhor Deus, te agradecemos pela exposição tão clara que o Senhor trouxe nesta noite, usando o teu servo, pastor Osmar, Senhor, para que pudéssemos entender a tua palavra. Ajuda cada um de nós, que ao sair daqui, Senhor Deus, tenhamos a convicção do chamado que Tu nos fizeste, ó Deus, e que possamos nos guardar. Como diz Pedro, Senhor, nós possamos ser sóbrios, vigiar, porque sabemos que o inimigo anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas que nós possamos obedecer a Tua palavra e estar preparados, prontos, para sujeitarmos-nos à Tua palavra e resistir ao diabo e saber que ele fugirá de cada um de nós. Guarda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.